Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão nessa sexta-feira agitadíssima. A gente vai começar o vídeo aqui com um corte do jogo aberto, falando sobre toda a preparação para esse choque rei de domingo, que sim, vai pegar fogo, rapaziada. E fechando o vídeo, rapaziada, a gente vai trazer um corte aqui do Facincani falando sobre a venda de Flaco Lopes. Palmeiras quer 40 milhões de euros pelo Flaco Lopes. Só que o Atlético de Madrid é o time que quer contratar o Flaco Lopes, que tá pedindo também 40 milhões para vender o Thiago Almada. Então, sim, pode rolar uma troca. A gente vai te explicar tudo isso no final do vídeo. Então, tem muita coisa pra gente falar aqui. Você quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras? Acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Tem jogo sério também no domingo. E é choque rei, é Palmeiras e São Paulo. Dois times que atravessam bons momentos e que prometem um duelo de alto nível. Quem levará? De um lado, a ira portuguesa. Do outro, a tranquilidade argentina. Se eu estou no estádio e não posso bater palmas no estádio, onde é que eu vou bater no estádio de futebol se eu não posso bater palmas num estádio de futebol? Calma y analizar otras cosas que o meu trabalho tenho que fazer. Mas eu posso te garantir que tanto o Crespo quanto o Abel estão felizes nesse começo de temporada. A bronca do palmeirense é com o apito. A CBF divulgou a súmula do árbitro Felipe Fernandes de Lima, que explica a expulsão do treinador contra o Flu. Abel teria se dirigido de forma ríspida e grosseira ao quarto árbitro e à assistente, dizendo, abre aspas, "Você é cega, não viu que o lateral era pro nosso time, aqui um palavrão. Vocês nunca veem nada, outro palavrão." Depois, o Palmeiras se posicionou, alegando que a súmula não condiz com a realidade dos fatos, segundo imagens da análise de desempenho do clube. A nota cita que Abel não teria discutido com a assistente, e sim somente com o quarto árbitro. Além disso, afirma que Abel não teria batido palmas de forma irônica para a arbitragem. Agora, em campo, uma lista de objetivos alcançados. Liderança do Brasileiro, na semi do Paulista, todos os 3 clássicos vencidos e ataque funcionando bem. Dupla Flaco Roque com 10 gols no ano. Enquanto Crespo acalmou a tormenta do início de ano tricolor, arrumou o meio com Danielzinho e Marcos Antônio e ganhou um trio fatal, Lucas, Luciano e Caleri. Fica tranquilos. Estamos fazendo uma coisa boa, estamos apenas no início. É um prazer ver jogar São Paulo, é um prazer ver São Paulo na cima, mas nenhuma euforia. Mesmo sem essa euforia toda, muita coisa mudou depois daqueles 3-1 do Palmeiras em 24 de janeiro. 34 dias se passaram desde esse último choque rei. Palmeiras e São Paulo fizeram 8 jogos e hoje lideram o Brasileiro. O Verdão venceu 5, empatou 2 e perdeu 1, com 18 gols marcados. O Tricolor venceu 7 e empatou 1, com 14 bolas na rede. Só que a grande questão é o confronto direto, porque os palestrinos não perderam nenhum dos últimos 10 jogos contra o rival. Contra o Flu, Abel repetiu a escalação ideal pela 5ª vez seguida. Mas será que não tem espaço pro Arias domingo? Um provável Verdão tem Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Murilo e Piquerez, Marlon Freitas, Andréas Pereira, Alan e Maurício, ou Arias, Flaco Lopes e Vitor Roque. Já o Tricolor tem 2 dúvidas. Lucas joga no sintético e quem substitui o suspenso Alan Franco? Se Crespo seguir com 2 zagueiros, a escalação pode ter Rafael, Lucas Ramon, Arboleda ou Ferrarese, Sabino e Enzo Dias. Bobadilha, Danielzinho, Marcos Antônio e Lucas Moura ou Cauli, Luciano e Caleri. Na grande decisão, enquanto o Palmeiras espera voltar ao Allianz, que está na fase final de obras do novo gramado sintético, o São Paulo, sem o Morumbi, fechou um acordo para jogar no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas.
Ou seja, o clássico desse domingo possui objetivos iguais, mas destinos completamente diferentes. Inicio com o mandante da história, Edu Dracena. Qual é o grau de dificuldade para o Palmeiras nessa partida? Renata, o grau de dificuldade é você pegar um São Paulo muito bem armado, onde que o Crespo conseguiu achar o meio de campo dele, que é o grande segredo do São Paulo é esse. O Danielzinho junto com o Marcos Antônio e o Bobadilha ali fazendo essa trinca ali de meio de campo. Agora, o Palmeiras tem para o seu lado aquela coisa da verticalidade, aquela coisa de marcar a pressão em cima, jogando dentro de casa, tem que fazer isso aí realmente, até para você pressionar o seu adversário e para que você consiga também ficar mais perto do seu gol. Então o Palmeiras vem fazendo isso nos jogos, a gente espera que isso continue acontecendo, porque é uma característica do Abel. Agora, a questão e a grande dúvida é, a área joga ou não joga? Tem que jogar, Vai jogar, mas se será titular, a gente não sabe, né? Tem que ser titular, sim, porque... O Vitor Roque vai mergulhar ou não? É uma decisão onde que 90 minutos decide tudo aí que pode passar para a final. Agora, a questão do favoritismo, eu coloco 51 para 49. O que é isso? Cicinho, na linguagem popular, qual é o pulo do gato, a arma para o São Paulo surpreender o Palmeiras? Não isso. Não, jogar futebol. O São Paulo não precisa mudar esquema de jogo para jogar contra o Palmeiras. Só precisa ter atenção na questão, porque o Palmeiras, na minha opinião, hoje é a equipe melhor preparada fisicamente. Então você vê o Palmeiras do início ao fim da partida buscando o resultado. Quando tem o resultado na mão, ele sabe jogar com isso. Então é uma equipe que não desiste nunca. E o São Paulo tem que estar ligado. O São Paulo, muitas das vezes, sofreu contra o Palmeiras quando entrou desligado no jogo. O São Paulo entrar desde o início, tem totais condições. Borboleta, diferentemente do Edu, 52 São Paulo, 48 Palmeiras. Que isso, Cicinho. Você jogando fora de casa. Porque não dá show. Ai. Vamos trazer para vocês essas duas informações importantes aqui, que é muito bacana, tá? É a seguinte, bacana até a página 2. Já está definido. É o que eu recebi aqui. Já está definido. Então, não sou eu quem estou falando, tá? Estou só repassando o que falaram para mim. Que Flaco e Alan vão sair após a Copa do Mundo. Eles estão definindo valores para essa operação. O Palmeiras definiu uma meta única, tá? Justamente casar um preço e compor com as duas vendas. Uma precisa compensar a outra. No caso do Flaco, além do Atlético de Madrid, 3 equipes, só que da MLS, já conversaram com o Palmeiras. Vou te informando, um abraço. Bom, aí eu fui pro outro lado da história. A chance do Flaco Lopes jogar na MLS é 0. 0. Tá? O staff dele não quer, e muito menos ele, e a seleção da Argentina, com o próprio Lionel Scaloni e todos aqueles envolvidos, não veem com bons olhos, pela idade, ele jogar na MLS. Ah, mas o Rodrigo De Paul tá lá. Mas o Rodrigo De Paul, mesmo com 31 anos, eu acho um absurdo ele estar na MLS. Caberia aqui, hein? É que às vezes não quer. Eu falei disso ano passado, não adianta. Esse, por exemplo, tinha preço de 15 milhões de euros e um salário que é um pouquinho maior aí do que o teto do Palmeiras. Ou seja, pasmem, mas é isso. Enfim. Mas ele foi por causa da amizade, Messi, aquela coisa toda, quer viver a vida em Miami, tá tudo certo. Opção de vida, ele foi por opção de vida, ele não foi por falta de interessados. Pra mim, hoje no planeta, um dos 3 melhores volantes, esse moderno aí que o nosso amigo colocou, é o Rodrigo De Paul. Baita marcador e que joga como 5, 8, 10, 11, 20. O cara é um fenômeno. Sou um fã dele, assim, incondicional. Acho um jogadoraço. Mas outros atletas não. Tanto é que o Almada teve que sair da MLS para vir ao Botafogo agora aí para a Espanha, para o Atlético de Madrid, ou no caso antes para o Lyon, para poder ter uma manutenção na convocação. Ou seja, a Argentina quer jogadores que estejam atuando em alto nível. Haja visto que a Argentina vai ser o grande alvo da Copa do Mundo, a seleção entre aspas, ser batida aí, tá? Enfim, então MLS que eu recebi diante dessa informação e foi apurado do outro lado é 0, que é Europa.
A questão do Atlético de Madrid é o que eu deixei explicado para vocês. A depender por hora, pode ser que não, aí, sei lá, mas por hora, na Espanha o que se fala é, o nome dele estaria casado ao Atlético na hipotética saída do Julián, para ir ou para Barcelona ou para voltar para a Premier League, porque outros clubes querem, e a chance é grande do Barcelona, porque o Lewandowski não deve renovar contrato que termina agora no meio do ano com o Barcelona. Então, ele seria um dos alvos aí, e é outro jogadoraço, meu Deus do céu, não dá nem para mensurar como joga a bola o Julián Álvares. O Flaco Lopes seria até por característica uma alternativa a ele. Outros mercados que estariam de olho no Flaco Lopes: a Alemanha e a Inglaterra. Tá? Então são outros 2 países, mas é lógico que Espanha e Inglaterra são as preferências aí. Tá? Então o Flaco Lopes ele já começa a se desenhar para ir para a Europa depois da Copa do Mundo, e confirmada a convocação dele, tá? Confirmada, haja vista que a Argentina pode ter o Lautaro Martínez meia bomba, né? Ele se machucou aí recentemente aí no duelo da Inter com o Bodo Glimt e vai ficar um tempo afastado e não se sabe até quando, e existe até uma preocupação de como que ele vai chegar para a Copa do Mundo. A convocação do Flaco potencializa valor de venda. Então o cara pisou nos Estados Unidos com visto para a Copa e credencial, papo de acima de 35, 40 milhões. Muito dinheiro. É muito dinheiro. E aí, tudo bem. Hoje ele está se justificando valer. Antes eu não achava, hoje sim. Tem sido o principal jogador aqui do Palmeiras, nesse momento recente, junto com o Vitor Roque. E um atleta em que esse potencial de convocação para a Argentina vai jogar lá em cima. Por que eu estou falando acima de 40 milhões? O Palmeiras ano passado vendeu por muito menos tempo em campo o Vitor Reis por 35. Zagueiro. Nossa, zagueiro. Sim, investimento altíssimo. Então, um zagueiro não pode custar o mesmo que um atacante de Copa do Mundo. Tá? Então o Palmeiras tem essa certeza de acima de 40 milhões. Alan, aí que tá. O Palmeiras agora vai estar com esse dilema. Até o meio do ano, com a chegada do John Arias, o Alan pode acabar sendo sacrificado nesse time titular se optar pela titularidade do glorioso John Arias. Ontem, na entrevista coletiva, ele falou sobre eu serei pardal se eu colocar o Alan de 10. Eu discordo. Aí, Abel, diferente do que você poderia achar, eu não acho que você seria pardal de colocar o Alan de 10. Eu acho que o Alan pode executar essa função e ele e o Arias, ao longo do jogo, podem trocar de posição. O Arias puxa o jogo por dentro, ele vai abrir pela ponta, vice-versa. Enfim, você pode ter alternativas aí ao adversário e você ter os 2 jogadores. Porque o Alan dá muito mais dinamismo de jogo que o Maurício. Inclusive, até para buscar esse jogo na defesa, o Alan fazia isso na base. Ele buscava o jogo, né? Ele saindo pela ponta e caindo por dentro, como no Mundial de Clubes, como no jogo da LDU, como um falso ala, enfim, ele te dá uma série de repertório para poder trabalhar. Você não precisa ter um 10 cerebral, mas você pode ter um 10 ativo, um cara que vai trabalhar nas 2 bandas. Então, Abel, na minha modesta opinião, e eu que às vezes bato muito em algumas alterações que você faz e tal, mas quando você vai bem, eu sempre seria o primeiro a te elogiar, e dessa vez, se você fizesse, eu de início te aplaudiria. Falou, é uma aberta tentativa de deixar em campo aqueles que têm mais performance com a camisa do Palmeiras. E aí, por que eu estou explicando isso? Porque caso o Alan comece a perder um pouco desse protagonismo, naturalmente o preço do garoto pode congelar. Hoje o Palmeiras gostaria de receber 40 milhões. O máximo que ele recebeu foi 35,5 do Napoli. Então, se o Palmeiras tem uma meta de 80 milhões de euros para vender, ou seja, hoje ele já tem quase 200 vendido e ele fechou em 400. Ele precisaria de mais 200. Uma venda dos 2 já bateria essa meta. Mas ele quer o quê? Ter o superávit dessa meta como foi no ano passado. Que ele desenhou 300 e vendeu 700. Então, para o Palmeiras ter esse superávit que vai naturalmente servir de impulsionamento do fluxo de caixa que eu falo para vocês, que é aquilo que está faltando para o Palmeiras dar mais pauladas em jogadores, que no ano passado ele acelerou o pé no freio do futebol, aí ele tem esse problema
que seria essa operação, por isso que fala operação casada. Então o Palmeiras define, eu preciso de 80 milhões. Se eu vender 45 no Alan, ou no Flaco Lopes, o restante eu posso vender no Alan. Se eu vender 50 no Flaco Lopes, eu posso pegar 30 no Alan. Então, essa operação casada vai de um valor definido pelo Palmeiras de quanto que ele quer, e dentro desse valor, esses valores podem acabar batendo essa meta. Claro, quanto mais melhor, mas se conseguir equalizar dentro dessa meta, um custando mais que o outro, não tem problema nenhum. Então, Vic, a pergunta que fica é a seguinte, tá? Nessas primeiras informações. Dá para abrir mão de Alan e Flaco Lopes pós-Copa do Mundo, com o Paulinho voltando, com o John Arias, com o Marlon, com o Andréas, e com o Felipe Anderson, com o Maurício, ou é muita gente indo embora? Dá para abrir mão, mas a posição que mais necessita de uma rápida reposição é do Flaco. Porque Sim. Você já tem ali o time que joga com os 2 centroavantes dentro da titularidade. O Palmeiras já sente se um deles correr o risco de ficar ausente, e isso se agrava se ocorrer o risco de ficar sem os 2. Então, a partir do momento que tem uma postulante saída do Flaco Lopes, colaborando com uma saída, como um desfalque do Vitor Roque, o Palmeiras ficaria sem um camisa 9. O Palmeiras não teria opção no banco de reservas. A pior das opções, até a pior das opções foi embora, que é o Bruno Rodrigues, que nem é camisa 9 de ofício, mas que algumas vezes jogou por ali centralizado. Então, saindo o Flaco Lopes, tem que ser rápida a reposição. Já do Alan, seria uma baixa. Eu gosto muito do Alan, tá? Muito do Alan. Acho que vale, sim, também sair um pouco da caixa. Faltou muito pro Palmeiras sair um pouco da caixa do Abel. Embora que eu entenda o motivo dele não querer alterar o lado do Alan. Ele gosta dessa jogada do Alan pela direita e vindo por dentro. Não sei se ele desempenharia isso pelo lado esquerdo. Mas, entretanto, também é um jogador negociável. Ainda mais com agora a confiança que se cria do Palmeiras, essa diretoria, se cria uma confiança em boas contratações. Então, poxa, o Palmeiras aí com uma grana desse tamanho, 80 milhões de euros, eu acho que o Palmeiras aí iria agressivo no mercado, quando, inclusive, também há novas oportunidades no meio do ano. Meio do ano é uma janela, inclusive, para mim, mais importante do que essa. Também. Que a Europa, ela reformula seus elencos. Ano é uma janela, inclusive, para mim, mais importante do que essa. Também. Porque é a janela em que a Europa, ela reformula seus elencos. É mais fácil você contratar no meio do ano do que agora. E é quando começa também a fase decisiva do futebol brasileiro. Exatamente. Então, essa janela de agora, por mais que pareça que seja a mais importante do futebol brasileiro, não é. Por quê? Mas é a janela da montagem de time. Para time que não tem ninguém, para time que tá desestruturado, etc e tal, ela é importante. Para times com base como Palmeiras, os grandes aí, Flamengo, mesmo São Paulo, Corinthians e tal, que já tem uma espinha, né, que precisam de coisas melhores e pontuais, para todos esses caras, essa janela boa é a do meio do ano. Exato. Porque aí é onde os diferentes vão chegar. Que são os caras que vão dar o toque final e aquele toque para ajeitar, para ser aquela engrenagem que vai unir taticamente tudo aquilo que esses times têm precisado. Botafogo de 2024, sim, Flamengo de 2019, perfeito, tudo montou o time no meio do ano. Todo mundo. Flamengo agora. Exato. Flamengo agora, Jorginho, Saul, foi tudo no meio do ano. Tudo no meio do ano. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando primeiro muito sobre esse choque rei de domingo, né, cara, essa grande semifinal. O Palmeiras segue como um favorito, mas clássico. É muito complicado essa questão de favoritismo, sabendo que o Tricolor vem, cara, num bom momento. Só que, pra mim, o Palmeiras vem num momento ainda melhor. Então, a gente precisa entrar em campo muito ligado. Pra mim, o Arias já tem que ser titular. Tira o Maurício, entra o Arias desde o início do jogo, para ele poder desenvolver o bom futebol dele. Cara, acredito muito na vitória do nosso Verdão para cima do São Paulo, tá? É na nossa casa, entre aspas, né, na Arena Barueri, mas o Palmeiras vem muito bem, a gente vem cada vez mais se entrosando
A minha preocupação é o lado direito, como sempre, né, rapaziada? A gente fala sobre a parte defensiva do Palmeiras, que não tá 100%. Por quê? Para quem acompanha o canal, já viu eu falando sobre isso. A gente tem, nós temos o Andréas Pereira e o Marlon Freitas no meio de campo. Os dois são excelentes com a bola. Só que sem a bola, eles recompõem, claro. Só que nenhum deles tem essa característica de ser aquele cara o cão de guarda. Então, fica um pouco exposto esse meio de campo. E aí, você cai ali pro lado direito, o Kelvin não marca ninguém. Muito ruim defensivamente. Então, eu preferiria, tendo o Marlon Freitas e o Andréas Pereira no meio, eu prefiro, sinceramente, o Giai na direita, que ele é bem melhor defensivamente. Os dois, tanto o Kelvin quanto o Giai, devem muito. Só que o Giai é bem melhor do que o Kelvin defensivamente. Então, sinceramente, eu acho que deveria entrar o Giai, mantendo esse meio de campo, tá? E, cara, a situação aí do Flaco e do Almada. Bom, rapaziada, o Palmeiras definiu, como foi falado aí pelo Facincani, 40 milhões de euros para negociar o Flaco Lopes. E quem tem o interesse, o principal time interessado é o Atlético de Madrid, que é o time atual do Thiago Almada. Sabendo que o Palmeiras chegou a fazer 2 propostas, tá, para contratar o jogador. Então, o que acontece? A gente já sabia que o Atlético ia colocar o Almada em negociação. Porque não está sendo utilizado lá. Depois daquele burburinho, entrou uma vez ou duas como titular, depois voltou ao normal. Está no banco direto. Não está sendo aproveitado. Então, rapaziada, após a Copa do Mundo, é muito provável que o Flaco vá para o Atlético de Madrid. E aí entra o questionamento. É coincidência que o Palmeiras colocou 40 milhões para vender o Flaco e o valor do Thiago Almada também é 40 milhões de euros? Então, sim, o Palmeiras mostrou muito interesse pelo Almada, que custa hoje 40 milhões, que o Atlético quer. O Atlético procurou o Palmeiras querendo o Flaco, o Palmeiras botou 40 milhões no Flaco. Então, caminha sim para uma possível troca de Palmeiras e Atlético de Madrid. Palmeiras mandando o Flaco Lopes e o Atlético de Madrid mandando para cá Thiago Almada. Então, quero saber de você. Qual é a sua opinião? Você acha que seria uma boa troca? Flaco Lopes por Thiago Almada, rapaziada? Compartilha com a gente aí a sua opinião. É uma pergunta quase que retórica, mas assim, o Flaco tem jogado muito bem, mas o Almada é excelente jogador, né? Então eu quero saber a tua opinião. Compartilha com a gente aí o que você acha dessa possível troca e a expectativa para esse jogo também contra o São Paulo no domingo. Então deixa aí a sua opinião nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão e deixe o seu like se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fico aqui, como eu te falei, procurando matéria, notícia para te deixar a par, atualizado de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, quando você hypa o vídeo, quando você deixa o like, o YouTube entende que é um vídeo legal, que é um canal que traz boas notícias do nosso Verdão. Então, o YouTube acaba entregando o nosso vídeo, o nosso canal, para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.